Boa noite, meus irmãos, daqui de Atibaia e de longe, de todas as partes da terra, né? Nós reformistas, e quero aqui fazendo este vídeo aqui para que seja reconhecido um milagre que Jesus fez, né? Mas antes eu quero falar aqui essas palavras. Todos nós sabemos bem a história de Jesus Cristo. Por amor da humanidade, ele se fez homem para nos salvar da condenação do pecado. Durante a sua passagem na terra, Cristo realizou vários milagres e maravilhas. Por onde ele passava, pessoas eram curadas, perdoadas, salvas e libertas. Meus irmãos, quero aqui de coração falar para vocês que não foi diferente assim também na minha vida, né? Poucas pessoas, irmãos da fé, que me conhecem, sabe que eu era uma pessoa muito doente, né? Eu tinha os problemas de saúde, só vivia mais nos hospitais do que em casa. E um dia, Fernando Salto se apresentou para mim e me ofereceu o estudo bíblico. E eu comecei a estudar a palavra de Deus. E ouvi com o coração, aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Mas eu sabia das minhas consequências que eu tinha, que era impossível, né, de ser curado de tal forma como foi. E me batizei, para a honra e glória de Deus, me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, em Atibaia, né? Quero aqui já também agradecer o pastor Cardoso, né? Que foi ele que me fez esse batismo. De coração eu agradeço a ele, né? Mas, como eu dizia, foi um dia eu passando os mal, fui para Santa Casa e todas as vezes que eu ia aos cultos, já batizado, né? E quando chegava a hora da oração, eu via todos os irmãos se ajoelhando e ali fazendo a sua oração a Deus. No meu caso, era diferente. Eu até me ajoelhava, mas ficava falando, esses besta, fica falando coisa aí para um homem que ele nem tá vendo. Um homem que não faz milagre na vida de ninguém. E assim foi passando dias, meses, e eu sofrendo com as minhas doenças e sem eu saber que doença que era. Foi um dia, eu fui para Santa Casa, me levaram, e fui na marca, quando me tiraram da ambulância, colocar na marca, para levar lá para dentro. Aí veio logo um médico de encontro comigo, né? Ali pegando no meus pulsos e só ouvi ele falando, porque eu só escutava, eu não me mexia, eu não tinha movimento. E eu escutei quando ele falou, esse daí já foi, pode levar lá para a sala. E eu, logo aqui comigo, pensei, vão me enterrar vivo, né? Mas nisso, uma enfermeira pegou a minha cabeça, que estava torta na maca, e ela foi, quando ela pegou assim na minha cabeça, ela falou, doutor, ele não morreu. Aí o médico voltou, mediu minha pressão e até brincou, sua pressão está melhor do que a minha.
Só que eu não tinha movimento nenhum, né? Eu só apenas ouvi ele falar. E quando eu acordei, estava lá na Santa Casa, cheio de agulha no corpo, né? O soro. E quando eu vi aqui dali, já estava bom, né? Já depois de tantas horas que eu passei. Aí fui lá, da sala do médico, segurando aqueles negócios ali, cheio de agulha. Aí o médico se espantou e mandou voltar. E logo ele veio tirar os aparelhos porque eu falei que eu estava bom. E para ele ter a certeza, ele começou a me fazer as perguntas. Qual era meu nome, de onde eu era, nome da minha mãe, nome do meu pai, número dos meus documentos, se eu lembrava. Falei tudo, né? Na realidade ali eu estava bom. Então ele pegou e falou: olha, dessa vez você passou, mas na próxima vez você não passa, porque você tem uma doença que não tem cura e nem tem remédio para curar. Só tem um remédio para aliviar. Você está com labirintite profunda. Mas só que antes dele falar que era labirintite, eu pensei que poderia ser até um câncer, né? Que estava no áudio dessa doença e eu fiquei com esse medo. E aí ele me receitou, me deu ali uma caixa de remédio para eu tomar. E fiquei tomando aquele remédio. E nada de sarar. Toda vez. Algum dos irmãos aqui de Atibaia me conhece e sabe que realmente isso passava, né? Comigo. E quando foi uma quarta-feira, eu cheguei do serviço, falei para minha mulher que eu estava passando mal, mas eu ia para a igreja. Eu ia para o culto. E eu fui até um pouco mais cedo. Quando cheguei lá dentro da igreja, comecei a falar: Senhor, eu agora vou me ajoelhar e vou falar contigo. Vou orar. Só que tem uma certeza comigo que quando eu parar, eu vou me levantar, vou cair e não vai ter ninguém para me socorrer. E naquele dali, meu irmão, minha irmã, eu orei, né? Quando eu comecei a orar, ali de joelho, o dedo do meio do pé, bem na pontinha do dedo, começou a arder. Eu estava de tênis na época, começou a arder e aquela ardeção começou na sola do pé também, e foi subindo na minha perna e foi queimando assim, sabe, ardendo de tudo. E subiu e o suor caindo, o suor caindo. Quando chegou assim na minha cabeça, assim, foi como se desse aquela explosão assim. E, e eu ouvi uma voz como de uma pessoa falando: para, né, mandando eu parar de estar orando. E então ali eu parei. Só que eu fui, peguei e falei: Senhor, agora chegou a hora. Eu vou levantar e vou cair. E ninguém vai me segurar, vai me socorrer. Porque aqui não tem mais ninguém, só tá eu. E naquilo eu me levantei rapidamente assim, não senti nada. Agachei, levantei. Eu fiz umas 5 vezes consequentemente assim. E não senti mais nada. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? Aí comecei a dar aquelas rodadas dentro da igreja ali, sozinho, e não senti mais nada. Aí eu comecei as lágrimas, desceu, e eu digo: eu estou curado. Cheguei em casa, aquela caixinha de remédio, que o médico me passou, eu voltei a fazer os exames de novo lá com o médico, que estava remarcado o retorno. Cheguei lá, eu devolvi o remédio pro médico. Ele falou: você não tomou? Eu digo: não. A doença que você falou que não tem cura, o Senhor curou. Eu não estou mais com essa doença. E ali ele fez novamente os exames, 2 vezes, para comprovar. E realmente eu não tinha mais nada. De lá para cá, meu irmão, nunca mais eu senti esses problemas. Foi um milagre que Jesus fez na minha vida. E continua fazendo.
porque só no fato de eu, todo dia, me levantar, acordar, levantar e ver meus filhos, minha mulher, tudo também levantando, acordando, isso já é um milagre que ele faz na nossa vida. E o milagre bom ele vai fazer é de estar com toda a minha família na casa de oração, toda a família ao lado dele. Eu tenho fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que isto vai acontecer. Esse milagre Jesus vai fazer na minha vida. E que eu digo assim, que eu nunca abandonarei a verdade de Deus. Nunca vou me separar de Deus. Vou estar sempre com Ele. Digo para os irmãos que até fico sem ir na congregação por uns tempos, por um motivo ou outro, mas de Jesus eu não separo. Todo dia eu falo com Ele e Ele fala comigo. Tenho certeza tão boa da minha salvação, que um dia eu vou estar morando no reino do céu junto com Cristo. E almejo ver muito dos irmãos lá junto comigo, né? Que Deus nos abençoe, tanto vocês como eu, minha família e todo aquele que realmente serve a Deus, que está com Jesus, seja abençoado. E os que não estão também com Jesus, possam se converter e ser abençoado por Jesus Cristo. Um apelo que eu faço àquelas pessoas que ainda não se converteram, se convertam, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas condutas erradas e se voltem para Jesus, porque a sua vida está às escondidas com Jesus. Ele te deu a vida e somente Ele pode tirar. Mas antes que Ele tire a vida de você, se converta a Ele, se entregue para Ele, de corpo, de coração e alma, para que você possa receber o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é meu desejo, em oração, para mim e para todos os irmãos que estão nos assistindo. E ainda digo para você, Jesus continua fazendo milagre. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Amém?